Olá, estou de volta com mais uma aula de English Class. Eu sou a professora Maria de Fátima Pacheco e vou dar continuidade ao Interrogative Pronouns, ok? Vamos lá. Interrogative Pronouns, ele serve para quê, né? Used to ask questions, serve para fazer perguntas, tá? Ask questions. Então, adjective and pronouns. Adjective and pronouns quer dizer o adjetivo e o pronome. What? O pronome interrogativo, what, interrogativo, pronouns, what, ele é usado para coisa. Used for things, para coisas. Deixa eu botar aqui, coisas. Coisas, tá? Então, ninguém entende nada. Eu estou no Brasil, isso aqui não é um curso de inglês, e sim uma aula para o ensino escolar, tá? Então, vamos lá. Use for things. Tá? Então, what time is it? O que eu perguntei, né? Eu perguntei que horas são. What time is it? What time is it? Que horas, que tempo, né? Tempo, horas, é agora, né? Digamos que seja, vamos botar aqui. It's 4 o'clock. Você escreve o'clock quando é a hora certa. Isso aqui corresponde para cá, tá? O'clock. Vamos lá. O'clock. Tem um apóstrofo aqui. Deixa eu tirar daqui, senão você vai achar que é a continuação do 4. Não é. Isso aqui não é um 0. É a letrinha O. Tá? It's 4 o'clock. 4 é o número 4. Tá? What street is this? Que rua é esta? Né? It's... Inventar, né? Vou inventar uma rua aqui. It's Fred Street. It's Fred Street. Quer dizer, é a rua Fred. What does he want? Want quer dizer... Isso aqui é um verbo, tá? Esse é um verbo, tá? Não esquece. O inglês, ele dá muita força ao verbo, tá? Ele foca muito em verbos. Então, aqui é um verbo, tá? É o verbo querer. O que ele quer? Digamos que ele queira chocolate, ice cream, sorvete. He wants ice cream. Tá? Ele quer sorvete. Veja bem que o verbo querer termina aqui no T, tá? Que é o infinitivo. É o infinitivo do verbo to want. Mas, como eu conjuguei, quando ele chega na terceira pessoa,
ele ganha um S. Essa aqui significa que ele está, esse verbo significa que ele está na terceira pessoa. Terceira pessoa do singular. Do singular. He wants, ou seja, ele está concordando com o sujeito, tá? Lembra disso, a concordância? Então, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Ele está concordando com o he, tá? O he o quê? Ele. Significa ele. E está o quê? Na terceira pessoa do singular. Tá? Deixa eu ver se... Não sei se pegou lá, mas eu acho que sim. Tá? Então, quando ele chega aqui, quando ele é conjugado, é igual... Isso daqui também é o verbo. Tá? Esse daqui é o verbo, vou fazer a anotação para cá. É o verbo auxiliar verbo. É o verbo auxiliar to do. Ah, mas professora, se ele é o verbo auxiliar to do, por que ele está to does? Por que ele é o does ali? Ah, aí é que está, né? Porque aqui ele está me dizendo que ele está o quê? Ele está na terceira pessoa do singular. Tá? Ah, mas se eu quiser escrever I, aí você vai escrever I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do, ok? Só modifica na terceira pessoa, que ele ganhou esse S, Szinho, para dizer que ele está na terceira pessoa, tá? Então, ele está em concordância com quem? Com o pronome, tá? Que é o he. Que o he também está na terceira pessoa do singular, tá? Que significa ele. Ah, e o verbo to want? Por que ele ali está sem o S? Ah, por quê? Porque ele já ganhou um S aqui, ó. Porque eu tô com does. Se eu utilizei o does, eu terei que manter o verbo no infinitivo, tá? Então, se eu tenho um verbo, porque o verbo to do, ele é um verbo auxiliar, ou seja, ele auxilia o verbo principal, tá? Então, como é que eu vou fazer essa regência? Se eu não posso acrescentar um Szinho ali, porque eu tenho um verbo auxiliar. Se eu tenho um verbo auxiliar, eu não posso acrescentar o S lá. Mas, quando eu for responder, eu vou responder he wants ice cream. Ele quer o quê? Ele quer sorvete. He wants his ball. Ele quer a bola dele, né? Então, se eu utilizei o verbo auxiliar, eu tenho que manter o outro verbo, se está fazendo parte da minha frase, tá? Do meu período,
eu terei da minha oração, aqui é uma oração interrogativa, eu terei que manter o verbo principal no infinitivo. Por quê? Porque eu tenho um verbo auxiliar, que está já me auxiliando, me ajudando, e por isso eu não preciso do S, tá? Então, tá bom? Então, o does é a terceira pessoa do verbo to do, tá? Vamos aqui. Passaremos agora para o outro. Não sei se está dando para ver direitinho. Eu fico, às vezes, olhando, eu fico preocupada com vocês, né? Porque aqui, what? With prepositions. Se eu utilizar o pronome interrogativo, interrogative pronouns, what, com preposição, eu terei o quê? Eu terei que utilizá-lo, use at the end of the sentence. Eu terei que utilizá-lo no final da sentença, ou seja, no final da frase, no final da oração, tá? Então, como é que eu vou fazer? What did you open it with? Ficou meio estranho isso, não fez muito sentido, não. Eu fiquei até com dor nos meus tímpanos. Que coisa estranha, né? Mas não é, não. What did you open it with? Então, o que eu fiz? Esse o with, ele deveria vir para cá, né? Então, ele diz assim, com o que você abriu isto, né? Com o que você abriu isto. Veja bem, eu tenho aqui o past tense, tá? Eu ainda não comecei a falar de verbo. Você veja que o verbo é a chave de tudo na vida, em qualquer idioma, tá? No português, inglês, francês, alemão, espanhol, etc. Tá? É a chave de tudo. Por quê? O did é o passado past tense. Deixa eu ver aqui, vou botar aqui assim. O did é o past tense of to do. Tá? Past tense of to do. Então, qual é o passado do verbo auxiliar? Que aqui ele também funciona como auxiliar, só que no passado, com o que você abriu isto, né? Eu tenho que jogar em português, eu tenho que jogar a preposição, que isso aqui é uma preposition. Preposition. Isso, ó, que são horríveis. Não ficou muito legal. Só um minutinho. Vamos aqui. Eu apaguei ali e vou reescrever, né? Aqui, preposition. Tá? Então, aqui, o with é uma preposição, tá? Que significa aqui, no caso, com. Vou botar a tradução aqui, que é para vocês ficarem sabendo. Com. Com o que você abriu isto? Ah, mas o que é o isto, né? Veja bem que o pronome oblíquo está substituindo um substantivo, porque você não sabe qual é o substantivo. Veja aqui, ó. Ah, mas eu não tem pronome possessivo, pronome oblíquo. Em inglês não, professor. Tem. E como tem, né? Isso daqui é um pronome.
É um pronome. Se ele é um pronome oblíquo. Eu vou botar o oblíquo aqui em português. Oblíquo. Quando ele substitui, o que acontece com ele? Ele é um pronome substantivo, porque substituiu, né? Ele não é um pronome adjetivo, tá? Ele é um pronome substantivo, porque ele está substituindo um substantivo. Veja bem que isso ocorre na língua, né? Então, como ele está aqui substituindo, esse it pode ser o quê? Pode ser uma garrafa, pode ser uma lata, né? Pode ser um bottle, né? Pode ser uma lata, pode ser um pote, né? Então, com que você abriu isto? Então, eu vou colocar aqui uma resposta. As minhas canetinhas aqui, eu preciso comprar outras coisas. I opened it with my knife. Minha faca, por exemplo. Né? Eu abri com a minha faca. Aí eu posso dizer com um pacote. Eu podia dizer um pacote. Tá? Mas eu posso dizer que esse it aqui pode estar substituindo bottle, né? Esse it pode estar substituindo a palavra bottle. Bottle. Tá? Então a garrafa, eu posso, né, abrir com a minha faca, por exemplo. E a outra? What did you buy it with? Com que? Com que você comprou isto? Deve ter sido alguma coisa, porque não tem... a pessoa disse que não tinha dinheiro e foi lá e comprou, digamos, um lindo caderno. Aliás, falando em caderno, tem um tal de caderno inteligente que custa quase R$1.000. Gente, eu fico decepcionada, porque um caderno a gente usa ali, não chega, às vezes não dá nem para um semestre, né? Como é que ele vai custar R$1.000? Eu acho isso um absurdo. Me desculpe, é lindo o caderno, é magnífico. Você tira as folhas assim e ela não rasga, né? Mas, enfim, para quem faz um arquivo morto, né, está sempre pesquisando, vale a pena. Mas eu acho um absurdo. Bom, com que você comprou isto? Aí eu posso dizer o seguinte: I bought it with Eu sou péssima para fazer a letra W, entendeu? Eu sou ótima, péssima. I bought it with my credit card. Né? Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha cartão e comprei. Aí vai dizer, esse it pode ser o quê? Pode ser o caderno, né? My notebook. Um caderno inteligente. É bom para quem vai fazendo, para quem está escrevendo, né? Quer escrever um livro, aí vale a pena comprar um caderno assim, mas para a escola do dia a dia não vale a pena não. Bom, gente, I bought it, então,
Quando você coloca a preposição no final da oração interrogativa, você, quando for traduzir, você tem que trazê-la para o início da oração, tá? Por quê? Ela fica sempre o quê? No final da sentença, no final da frase, no final da oração. Ela se posiciona lá, tá? Então, depois eu trarei exercício, tá? Porque não adianta a aula prática, a aula teórica sem a prática, tá? Então, na próxima aula eu trarei um exercício só sobre o what com a preposição with. Mas tem outras preposições também. Vamos falar agora do interrogativo pronouns who. O who, ele é usado só para pessoas. Used as the subject. Olha só. Ele é usado como sujeito, tá? Only for persons. Somente para pessoas. Então, o who é um pronome interrogativo sujeito, tá? E só é usado para pessoas. Who is the girl? Quem é aquela menina? Aí eu vou dizer assim, ó. She is Mary. She is Mary. Who is that man? Quem é aquele homem? Aí eu vou dizer he is. Tá dando pra ver? Eu acho que não, né? Desculpe. Perdão. Who is the girl? She is Mary. Quem é aquela menina? Ah, ela é Mary. Who is that man? Quem é aquele homem? He is my father. Já fiz aqui meu R muito mal feito. Tá? Então, presta atenção nos verbos, tá? Os verbos são super importantes. Ele, isso aqui é o verbo, isso é o verbo. E que verbo é esse? É o verbo to be. Tá? Ah, professora, esses professores... Ouvi uma vez eu estava descendo a escada, aí eu ouvi assim, esses professores só sabem ensinar o verbo to be. Mas ele é o verbo to be é que nem o verbo to do. Ele é o verbo auxiliar, que está em todos os momentos, tá? Então, com ele você consegue montar uma série infinita de sentences, de orações ou de frases. Aqui, no caso, são orações ou sentences interrogativas, tá? São orações interrogativas, tá bom? Então, o who é usado só para pessoa, tá? Então, who is the girl? Who is the boy? Who is this student? Who is that man, that woman? Tá? Então, gente, eu trarei na próxima aula uma bateria. Quer vir, Aline? A Aline chegou da escola, tadinha. Ela foi fazer o trabalho, que tá ali arrancando os cabelinhos para fazer. Aí ela, hoje eu não posso. Tá bom, não tem importância não. Mas se eu pudesse ir bem. Aí, como ela está se dedicando muito ao inglês, depois ela vai participar, tá? Então, quando eu trouxer a aula prática, porque essa de hoje é teórica, foi só a explicação. Bom, dúvidas. Eu acho que dúvida está aqui, né? Quando você usa a preposition, tá? Aqui não esquece, aqui é preposition.
que é com. Com que você comprou isso? Aqui, olha, aqui é o passado, tá? Comprou. Você vê que o verbo, se eu usei o auxiliar did no passado, eu tenho que manter, eu usei o verbo auxiliar to do no passado, que é did. E eu tenho que manter o verbo principal no infinitivo, tá? Na forma infinitiva. To buy, tá? Que é o buy. What did you buy it with? Com que você comprou isso? I bought it with my credit card. Eu comprei isso com meu cartão de crédito. Tá? Então, olha, gente, se vocês gostaram, deixa aqui o like, tá? E se precisar de alguma coisa, será que eu tô aqui? Porque o pessoal estava dizendo que eu estava na frente do quadro. Sabe como é que eu não estava dando para o pessoal acompanhar a aula, porque eu estava à frente do quadro. Tá? Estava à frente do quadro, então ninguém conseguia copiar. Então agora eu estou tomando cuidado para não ficar muito tempo à frente do quadro, tá? E a outra coisa foi que o pessoal estava dizendo que quando chegava no final do quadro, ninguém conseguia ver as questões. Então vocês me desculpem, porque realmente foi falta de atenção minha, tá? Então me desculpem e eu vou encerrar aqui a aula aqui, mas qualquer coisa, vocês deixem aí comentário, peçam alguma coisa que vocês não entenderam e eu trarei na próxima aula uma bateria de exercícios, tá? Então, deixe o like de vocês, tá? E eu estarei aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá?